Dia para todo mundo. Bom dia para os torcedores do Fortaleza. Que é isso? Bom dia para os torcedores do Ceará. Ceará ganhou de 2-0. Privilégio estar de volta à igreja do Cambeba. E eu vou pedir para aqueles irmãos que estão lá para trás, que venham mais para frente, que eu gosto de ver rosto de pessoas. Eu não gosto de ver só silhuetas, não. Mas quando eu peço para vir uma mais para frente, não é uma cadeira para frente, não. Só ficará lá quem precisar ficar lá, tá certo? Mas quem puder vir para frente, eu gosto de gente perto da gente. Recebi aqui a devocional do reverendo Timóteo Salles, que coisa boa. Dei uma olhadinha assim, bem superficial, claro, mas já vi numa das devocionais aqui, uma boa linha, uma boa condução. Deus abençoe. Deixa eu falar de alguns livros para vocês antes, para que vocês tenham alguma ideia. Vou pedir que alguém me ajude aqui. Arthur, você pode me ajudar aqui, meu irmão? Pode ser? Arthur é gente boa? Meu Deus, eu pensei um, falei outro. Esse aqui, Palavra da Vida. Melhor lugar não há. A história do Palavra da Vida no Recife, que completou 50 anos. Palavra da Vida, um ministério levantado por Deus. Jorge Tais viveu aqui em Fortaleza, levou muita gente também cearense a Cristo. Aqui tem a história também de Bahias, aqui no nosso meio também, a esposa do reverendo Abner, por exemplo. Aqui tem a história da minha conversão. Aqui tem como Palavra da Vida influenciou Augusto Nicodemos. Então você vai ter uma história muito boa e cheia de histórias aqui. Como é que um rapaz de 17 anos, semi-analfabeto, carpinando, descansa no cabo da enxada, olha para cima e diz: Deus, o que será da minha vida? E Deus levanta Abner para começar esse trabalho que já envolveu no Nordeste milhões de pessoas com o Evangelho. Então, melhor lugar não há. Qualquer deles aí. Você precisa conhecer a história da doutora Rich Buchan Wilding. Eu li esse livro e me emocionei. Leia biografias com seus filhos. Faça isso. Uma escocesa, em 1930, tinha uma clínica bem montada na Escócia. Ela sai da Escócia para trabalhar lá no Araguaia. Ela vai trabalhar com índios, ferozes até. Ela vai casar. E depois do casamento dela, o que vai acontecer? Vale a pena você também ler aqui, Semeando em Lágrimas. Ouvimos falar tanto do Hamas, mas e o filho do Hamas? Você já deve ter ouvido falar alguma coisa dele. Mas aqui tem um testemunho dele, de Mossab, Hassan e Youssef. O que Jesus fez na vida desse rapaz e o que ele fez de bênçãos lá, sobre, por exemplo, homens-bombas que se estouravam o tempo todo. Lembram disso? Por causa da atuação desse rapaz, alguma coisa vai acontecer. Obrigado, Almir. 2 livros de John Stott, para você, dar de presente para os jovens ou para você crescer. Comecei a ler esse livro sentado, quis terminar de ler esse livro de joelhos. Nunca vi uma pessoa me apresentar tão bem Jesus Cristo, ou incomparável, como o Dr. John Stott. Maravilhoso livro, dá de presente para alguém nessa época de Natal. Aqui nós temos também, do mesmo autor, John Stott, Cristianismo Básico. Não é básico de elementar rasteiro, é básico de construir uma vida cristã. E ele apresenta Cristo, o incomparável, de uma maneira prática na sua vida de viver, na sua dinâmica de viver o cristianismo. Você é pai de meninos, mãe de meninos. 3 coisas têm acontecido com os meninos dessa geração. Estão ficando cada dia mais moles, frouxos e sem iniciativa. E esses rapazes, esses meninos vão virar rapazes, vão virar homens o quê? Moles, frouxos, sem iniciativa. Nenhuma filha de vocês merece casar com um homem mole, frouxo e sem iniciativa. Então, trate de treinar seus meninos para serem homens e homens de Deus. Futuro homens, criando meninos para enfrentar gigantes. Livro excelente. Minha esposa tem escrito para a classe de Escola Bíblica Dominical, crianças de 7, 8, 9, 10 anos. Só tem esse exemplar aqui agora, já está em produção outros mais. Estudando Gênesis 3, 4 e 5. Mas também temos Estudando Gênesis 1 e 2, e vai sair esse novo ano a história do dilúvio para crianças. Maravilhoso texto. Almir, obrigado, meu irmão. Vou contratar você. O que a Bíblia fala sobre oração? Todos nós somos lembrados do que devemos orar, mas a coisa que nós mais esquecemos é de orar. Então, o doutor Augusto Nicodemos, na sua sabedoria, fala sobre a oração de uma maneira incentivadora, dinâmica, bela e bíblica. Esse eu vou deixar para depois, esses 3 aqui, tá certo? Me dá mais algum outro aí, por favor. Esse aqui é para crianças pintarem, é o maior livro presbiteriano que nós temos para criança.
Você batiza por aspersão e a figura aparece. Está vendo como o batismo por aspersão é uma coisa certa? Então faça isso. Aqui tem as minhas histórias. Eu ando pelo Brasil, encontrei um dia um homem latindo no meio da rua. Au, 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 mas ele latia muito bem. Eu esperei ele parar de latir e eu disse, rapaz, você late muito bem. E daqueles latidos começamos um evangelismo pessoal. Terminamos orando, ele e eu, mas eu orei em português, viu, gente? Ele latia muito bem. Aqui tem o dia, o seu Nilo detestava crentes. Aí o filho de seu Nilo se converte. Aí seu Nilo soltava as jiboias dentro de casa para não ter estudo bíblico. Aqui também tem sobre Gerd Miller. Tem sobre o quê? Tem sobre a onça que entrou na casa da dona Ruth. Livros que você pode ler, histórias que você vai ver como Deus age no dia a dia. Mais dois aqui, meu querido. Ali pode ser esse também, esses são mais de doutrinas. Verdades que transformam. Aqui tem um texto maravilhoso sobre o céu. Você vai para o céu, então é bom, você vai saber como é que é o céu, para que você vibre lá com o céu. Mais ainda, mais de 500 vezes a Bíblia fala sobre o céu. Quem não fala somos nós. E aqui também tem uma teologia concisa. Você vai ter mais de 70 estudos doutrinários, ricos, bíblicos, seguros, reformados. Só que uma página e meia, ele resume muito bem aquele ponto doutrinário. E esses livros aqui, para encerrar? Esses livros aqui não são livros cristãos, escritos por cristãos, mas tenho andado com eles porque eles retratam muito bem, tecnicamente, o que anda acontecendo. Paul Kengor escreveu esse livro aqui, que é fantástico. Pesquisa séria, ele é um pesquisador católico romano, e ele escreveu sobre Karl Marx e o diabo. Você precisa ver como Karl Marx tinha ligações com o oculto. É impressionante, impressionante mesmo. Então você precisa, para aquelas pessoas que estão se influenciando aí pelo marxismo, saber como Karl Marx tinha influências aí e interesses pelo oculto. Aqui tem um dos melhores livros que eu vi para você trabalhar na classe de adolescentes, seu filho adolescente. A partir dos 7 anos, o darwinismo vem com tudo para cima das nossas crianças. Então, o manual politicamente incorreto do darwinismo e o design inteligente que vai desmontando todos os argumentos dos darwinistas. Este livro aqui eu não conheci melhor, sobre meninas. Agora, eu não indicaria esse livro para as meninas, porque a autora não é cristã, a autora tem um pensamento liberal, na área moral, sexual, ela é totalmente liberal, então eu não entregaria esse livro para as minhas filhas. Contudo, ela fez vários ensaios aqui, mostrando como é a alma feminina desses dias. A menina que você foi não é igual à menina desses dias. As meninas estão sofrendo muito assédio, muito ataque, em diversas áreas, horas. Então você que é professor de adolescentes, meninas, pré-adolescentes, você vai ter muita dica aqui sobre corpo, comportamento, reações. É um livro muito bom nesse sentido, mas não entregue para sua filha. Obrigado, meu irmão Almir. Desculpe chamá-lo de Arthur, mas os Arthurs também são gente boa. Melhor do que os Almir. Eita! Esse mundo caminha para acabar com a infância. E aqui está, esse livro aqui eu estou lendo. É um livro muito bom, mas eu vou falar só sobre o movimento que começou nos Estados Unidos muito forte e já tem ramificações no Brasil. The Quitting of the American Child. Ou seja, como a nova escola está criando um culto religioso baseado nessas cores aqui, nesses movimentos aqui, para tornar os meninos cada vez mais cedo inseguros e cada vez mais rápido as meninas confusas. O que é que eles fazem na escola? Se o seu filho, ele descobre que você é cristão, família cristã, já vai começar uma pressão muito grande para eles. Já vai descartar, tratar com frieza. E seu menino, sua menina não vai entender isso. Por que estão me tratando assim? Mas os outros vão tratar muito bem, maravilhosamente bem, carinhosamente bem. Até que não aguentando mais essa pressão, seus meninos começam a ceder. E vão cedendo para que a vida seja aceita como eles querem. Aí sim, eles vão ser aceitos, aplaudidos e amados quando aderirem. Para isso, eu vim desafiar o Cambeba, que tem tanto menino. Vocês gostam de menino demais, nunca vi. Cada vez que eu venho aqui, esse tablado aqui já está cheio. Agora já vai começar a encher para cá também. Precisamos de uma UCP bem forte no Cambeba. E Deus vai abrir portas para isso, se Deus quiser. Abra a palavra de Deus comigo em Romanos capítulo 15, versículo 4.
Você já parou para pensar por que as histórias estão na Bíblia? Já falei isso aqui uma vez, mas repito, porque é sempre bom lembrar. Por que as histórias estão na Bíblia? Porque 43% da palavra de Deus é composta de histórias, de narrações, de fatos, de acontecimentos. Romanos capítulo 15, versículo 4. Eu poderia ter água aqui perto, por favor, depois agradeço. Romanos capítulo 15, versículo 4, vai lhe responder e me responder. Depois da leitura, eu vou pedir que o reverendo Heleno ore conosco, pedindo a bênção de Deus para o estudo dessa manhã, reverendo. Que Deus nos abençoe. Romanos capítulo 15, versículo 4, diz para mim e diz para você: porque tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Fique com a sua Bíblia aberta, vamos orar pedindo por iluminação do alto. Soberano Deus, que toda honra, que todo louvor, que toda glória seja dada ao teu nome santíssimo. Amém. Porque só o Senhor é digno. Agradecemos-te também por teres nos trazido em paz, nesta manhã, para ouvirmos a tua santa e gloriosa palavra. Amém. Pedimos a presença gloriosa do teu divino Espírito aqui entre nós, falando-nos, abençoando-nos e dando-nos, sobretudo, a visão de que o Senhor está no controle, no comando de nossas vidas. Pedimos que o Senhor esteja abençoando ricamente o teu servo, colocando nos seus lábios palavras abençoadas, palavras ungidas, que venham de encontro às nossas necessidades. Amém. Que nós possamos sair nesta manhã diferente da maneira que aqui chegamos, abençoados, tendo uma nova visão, uma nova perspectivas, novos desafios, para vivermos uma vida comprometida com o Senhor, comprometido com a tua palavra, com a mensagem da cruz, que todos precisam ouvir, abençoando a esta igreja e te agradecendo pelo que o Senhor tem feito aqui nesta igreja. Ajuda-nos para que todos nós estejamos unidos, irmanados, no mesmo propósito e na mesma direção, cumprindo gloriosamente a missão que o Senhor nos confiou. Amém. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu sei que é um desafio muito grande para a igreja do Senhor aqui neste estado. Muitos municípios ainda não alcançados pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos uma visão ampla de que tudo é possível quando confiamos em Ti. Nesta manhã, Pai, estamos aqui, nos nossos corações, submissos à Tua vontade, à direção do Teu Espírito. Fala conosco, Pai. Trata com cada um. Amém. Com os pais, com as mães, com os jovens, com os adolescentes, com as crianças, para que todos recebam com alegria a palavra que será ministrada pelo Teu Filho. Amém. Com gratidão. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, reverendo. Se você não acompanha o nosso ministério ainda, no Instagram, você vai ter mais de 1.200 informações ali úteis no Instagram. E você vai para cima, vai para baixo, você vai ter vários temas. Anote aí, @Ministério Pequenos Passos, tudo junto. Então você siga a gente lá, acompanha. Sempre temos informações apologéticas, histórias, temas, ideias para conversas com os seus filhos. Com a Bíblia aberta em Romanos capítulo 15, versículo 4.
4 informações por que uma história está na Bíblia. Porque a história de Saul, de Davi, de Sansão, de Débora, de Baraque. Por que essas histórias estão na Bíblia? Meninos que me escutam nessa manhã, tomem nota aí ao lado do papai e da mamãe, peguem um papel, vão anotando que vai ter muita coisa interessante para a gente crescer em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Primeira informação é para o nosso ensino, está aí na sua Bíblia. É melhor a gente aprender com o erro dos outros do que com os nossos. É melhor a gente imitar os acertos dos outros para as nossas vidas. Deus avisa antes, Deus informa bem. A vida é feita de sequências, mas também de consequências. Então nós vamos ver algumas histórias hoje pela manhã, no nosso estudo, que terão consequências sim. Então, primeiro motivo porque uma história está na Bíblia, para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Segundo aspecto, e porque nós temos uma história na Bíblia, é para que nós aprendamos a ter paciência. Está difícil a vida? Paciência, irmão. Paciência como Abraão teve. Paciência como Ana teve. Paciência como nós podemos ver em José do Egito. Deus está trabalhando em nós. E está formando o caráter do seu filho em nós. Paciência. Vá em frente, persevere. Terceiro motivo porque uma história está na Bíblia, para consolação. Às vezes nos sentimos sozinhos, únicos, isolados, mas você vai se identificar com muita gente que estava também sozinha, única, isolada, pessoas que foram traídas, pessoas que foram maltratadas, e como o Senhor honrou a fé dessas pessoas. Então, para consolação, sim, eu estou do lado certo. E por fim, para a esperança. E o Senhor é fiel para com os seus. E a nossa história não terminou ainda. E a nossa história pode ser uma história de garra, de raça e de fé. Fico olhando para a história, por exemplo, da doutora Erite, que já faleceu, já está com o Senhor, mas a história dela está correndo pelo Brasil e pelo mundo, como tem sido uma bênção da sua história nós sabermos. 5 homens, esse é o nosso tema, pouco conhecidos na Bíblia, mas bem conhecidos nossos. Queria que você marcasse 4 realidades espirituais, baseando-nos no que nós vemos nesses livros aqui, nesses lançamentos aqui, por exemplo. 4 realidades espirituais para os nossos tempos, com relação aos homens, com relação à presença ou mesmo à omissão deles, com relação ao comportamento em casa, na sociedade, para com o reino de Deus também. Primeira lição, ninguém aqui deixa de saber na prática, mas esquece sempre. O inimigo ataca sempre. E nesses últimos tempos vem atacando de forma ininterrupta as famílias. O inimigo ataca sempre, e nesses últimos tempos tem atacado as famílias, mas na parte da família tem atacado muitos homens, os homens que se dizem evangélicos e são, mas está vindo um comodismo, uma acomodação. Quem está atrasando para vir para a escola bíblica dominical? Os homens. Quem não está vindo para a escola bíblica dominical? Os homens. Ontem recebi um WhatsApp de uma pessoa lá de Brasília, do Guará, na verdade, ela dizendo: pastor, nossa igreja quer contar com treinamento do grupo do Ministério Pequenos Passos, mas na escola bíblica dominical só vêm as mulheres. Os homens ficam em casa. Prato cheio para o inimigo agir. Há uma pesquisa suíça que diz que quando há um casamento misto, por exemplo, quando a mulher é crente, mas o homem não, e o homem não está nem aí para o reino de Deus, 70% dos filhos desse casamento, que a mulher se esforça, vamos para a igreja, gente, vamos para a igreja, criançada, 70% desses filhos se afastarão da igreja e, por consequência, também da fé. Mas quando é ele que é crente e ela não, 70% dos filhos ficam na igreja e 30% se afastam. Não tem nada dessas ideologias por aí afora que dizem machismo, nada disso. Tem a ver com presença, tem a ver com segurança, tem a ver com exemplo. Segundo, a realidade espiritual é que o inimigo vem atacando os homens, os chefes de família, com cansaço, com desânimo, com situações em que eles ficam assustadíssimos com os dias de hoje e como será o amanhã. Então os homens estão perdendo seu centro de confiança, de autoconfiança. E o inimigo vem com tudo para mexer com os homens.
atacando os homens. De um lado eles se retiram, dos outros, do outro eles se retraem. Não, mas eu não sirvo, não dá, não sei, não vou. Terceira realidade espiritual é que os homens estão deixando cada vez mais rápido de cumprir o seu papel dado por Deus na bela ordem de criação. Os homens estão deixando cada vez mais rápido de cumprir o seu papel dado por Deus na bela ordem da criação, e eu lembraria agora de Provérbios capítulo 1, versículo 8. Provérbios capítulo 1, versículo 8 diz: Filho meu, de quem é o filho? É seu. Não é do departamento infantil da Igreja Presbiteriana do Cambeba, não é da escola, por mais cara que seja para você. Ninguém pode criar ou educar os seus filhos. A escola não educa, a escola ensina, e ensina as matérias para a vida. Agora, lições para a vida é de casa. Quando você vê um menino mal criado, uma menina mal educada, vem de casa. Provérbios 1:8 diz: Filho meu, não te esqueça dos ensinos do teu pai. Quem ensina é o pai. Horário, compromisso, tratamento com as pessoas. Exija dos seus filhos. Uma criança de 5 anos já tem condição de corresponder às responsabilidades de uma criança de 5 anos em termos de organização, organizar os brinquedos, o material escolar, juntar os lápis que pintou, fazer tudo isso, já arrumar a casa de alguma maneira com a sua mãe. Criem seus meninos para serem homens, para ajudarem as suas esposas nas tarefas de casa. O pai ensina como é, como quer e por que é. E a palavra do pai tem grande peso. As moças aqui, as senhoras aqui sabem muito bem quando seus pais falavam com vocês, os homens. Tem um peso importante. Não se retirem nem se retraiam, homens. E o texto continua dizendo: e a instrução da tua mãe. A educação coligada, homem e mulher, auxiliadora idônea, homem consciente, tratando sobre cada filho as questões, os desafios, as dinâmicas, os investimentos. A mãe deve estar em casa com seus filhos, porque está comprovado que até os 7 anos de idade a presença materna é extremamente importante para uma criança. Eu sei que se você está passando por um momento difícil, você tem que deixar seu filho na creche por circunstâncias de alimento, de cuidado da casa, de manutenção do lar. Essa é uma questão. Mas moças, não entrem nessa onda de dizer assim: eu vou provar para os homens que eu sou, que eu posso. Não entrem nisso. Não entreguem seus filhos para os outros, porque a instrução materna é tão importante que está na Bíblia. Provérbios capítulo 4 fala da presença da mãe com seu filho, que a mãe faz sossegar e acalmar a criança. Salmo 131:2 diz: quando eu estava ali como uma criança que acabou de mamar, tenra, pequenininha, no colo da minha mãe. Os primeiros 7 anos de vida, a criança aprende com a mãe na instrução. E que tipo de instrução é? A repetição com paciência, a repetição mostrando. É assim que se faz, meu filho, minha filha, é assim que se toma banho, é assim que se alimenta, é assim. Então, a mãe tem essa instrução com paciência desse ensino completo. O papel de pai e o papel de mãe não há substitutos. Vó não substitui mãe, vô não substitui pai. Claro que eu respeito a condição das viúvas. E não havendo o cumprimento do mesmo, papel do homem, papel da mulher, o barco vira, ou seja, a casa desaba. Tem muita mulher, quarta realidade espiritual, triste. Tem muita mulher precisando e tendo que fazer o papel de homem, pois esse está omisso. Isso é terrível. De auxiliadora, que é o papel que Deus lhe deu na criação, a mulher teve que tomar a frente da casa. E quando isso ocorreu e ocorre, não demorou nem demora muito, o caos passa a ganhar proporções inimagináveis em condições insuportáveis até. Homens que me escutam, se as mulheres quiserem sair, chupar manga, tem manga bastante ali. A minha conversa é com vocês, homens. A própria sexualidade do seu filho, da sua filha, passa por você. No seu exemplo, no seu acompanhamento, na sua postura. Eu temo por esses meninos dessa geração que estão crescendo sem exemplo de homem, sem exemplo de pai, sem conseguir se espelhar como deve ser um chefe de família. Eu temo por seus lares, seus casamentos, seus filhos, enfim, a sociedade cearense de Fortaleza vai entrar em pior colapso ainda.
Também nós temos igrejas locais, aonde, e não é o caso daqui, mas incentivo que persistam e até aumentem, está faltando homem de Deus, e essa é a grande realidade hoje, porque nós não vemos homens atuando no ministério infantil. 5 homens. E você vai folhear a Bíblia comigo, nós vamos para cá, nós vamos para lá, aprender com essas histórias. Sermos também incentivados à paciência para seguirmos agindo. Que Deus nos console, conforte e nos dê esperança de mudanças. E mulher, não é você quem vai mudar o coração do seu marido, mas é o nosso grande Deus. Se você está ao lado de alguma pessoa que não dispõe da Bíblia, divida a leitura com essa pessoa. Se você estiver ao lado de um corintiano, leia para essa pessoa. O primeiro homem que eu gostaria de enfatizar está em segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 18. Pastor, eu nunca ouvi falar desse nome, desse homem, ou talvez você leu, porque você leu a Bíblia, mas esqueceu dele. Zedequias, ou Zedequias. Se eu pudesse fazer um resumo da história de Zedequias, seria Zedequias, um homem vacilante. Não tem coisa pior para uma mulher do que um homem vacilante. Não tem coisa pior para uma namorada do que um rapazinho vacilante. Mas Zedequias era um homem vacilante, capítulo 24, do segundo livro dos Reis, versículo 18, você e eu lemos aqui na palavra de Deus, e nós lemos o seguinte: tinha Zedequias a idade de 21 anos, uma idade que para a gente seria idade de universitário. Algumas pessoas já estão empregadas na cidade, algumas pessoas já estão até bem formadas em termos de estrutura emocional nessa idade. Zedequias tinha 21 anos de idade, quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava Hamutal, e era filha de Jeremias de Líbna, não Jeremias o profeta. Você notou que na Bíblia, muitas vezes, nesses livros dos reis, das crônicas, fala sobre as mães? Era filho de, e aí vem o nome da mãe. Exatamente pelo mesmo princípio de Provérbios, capítulo 1, versículo 8. A mãe ausente no momento de estrutura do menino e da menina, da curiosidade, da bondade, da gentileza, da ajuda. Filho, filha, vamos fazer? Vamos, mãe. Uma criança, ela é capaz de fazer 300 perguntas por dia, se bem incentivada, instigada. Homem não tem paciência para responder, mas mulher tem. Então Deus lhe deu esse privilégio, mãe. Não deixe passar esses 7 primeiros anos de vida, e seguindo adiante você vai acompanhando o seu menino e a sua menina. Esse rapaz vai reinar 11 anos em Jerusalém. Zedequias, ele tem quase 50 referências no livro do profeta Jeremias, porque Jeremias atuou bem no tempo de Zedequias. Mas quanto trabalho Zedequias deu para Jeremias. Cabecinha dura, vacilante. Faltavam 3 coisas a Zedequias. Anote, rapaz, você, rapaz, anote, homens. Homens solteiros, quantos são os solteiros aqui? Levante a mão. Vamos, gente, rapidinho. Rápido. Os meninos também, viu, gente? Anote isso para que não aconteça com você. Moças, quantas são solteiras aqui? Levante a mão, moça, vamos? Quantas são solteiras? Eu ia perguntar quantas estão doidas para casar, mas não vou perguntar, não. 3 coisas faltavam a Zedequias. Menina, se você perceber isso no rapaz, não siga adiante, que é fria. Faltava a Zedequias equilíbrio. Faltava a Zedequias visão. Só viu um momento. Só vi um momento. Estou bem, estou garotão. Mas tem muita gente que vive da garotice. Tem muito rapaz com 25, 26 anos numa adolescência eterna. Esses irão passar da adolescência direto para a avolescência. Vai ser terrível isso.
O que é que faltava a Zedequias em primeiro lugar? Faltava? O cemitério de Fortaleza responde com muito mais prontidão e volume. Vou dar uma chance a vocês. Faltava a Zedequias? Agora ressuscitaram, Senhor, obrigado que houve ressurreição essa manhã. Faltava a Zedequias? Visão. Que visão você tem para o casamento, moça? Que visão você tem para o casamento, rapaz? Em Deus lhe dando filhos. Que visão você tem? Está conosco aqui o tecladista, Joabe, não é isso? Cadê Joabe? Está onde? Está lá atrás. Joabe casou com a menina que eu vi, menina, Isabel. Fiquei muito emocionado quando vi Isabel grávida, meu querido. Linda Isabel. Mas Isabel estava lá no UCP, fazíamos disputas, meninos contra meninas e tal, tinha que fazer gol. Isabel, para fazer um gol, era uma coisa terrível. Pense numa ema tentando subir num coqueiro. Era Isabel se preparando para dar um chute, mas quando ela chutava bem, que eu a batizei de Bebel da Bicuda. Ela acertava com força. Visão. Quando eu vejo uma menina que eu conheci tão novinha, talvez 10 anos, 12 anos no máximo, mãe hoje, eu fico muito contente. Tenham visão, rapazes, que esposa vocês querem ter. Josh McDowell dizia, quando você pensar em casar, não pense em casar com alguém com quem você vai viver. Pense em encontrar aquela pessoa sem a qual você não conseguirá viver. É bem diferente. Homens treinem seus meninos para serem homens. Mulheres treinem suas meninas para serem mulheres. Faltava a Zedequias decisão. Um homem indeciso é horrível. Um homem indeciso é terrível, acaba com a mulher. As mulheres ficam empolvorosas porque lidar com um homem indeciso é terrível. Eu estou triste porque eu retorno amanhã para São Paulo, mas eu queria muito uma camisa. Eu queria comprar uma camisa porque o futebol de vocês está de primeira linha. O futebol de vocês está indo muito bem. Eu queria comprar uma camisa, mas não encontrei, Almir. Eu acho que eu vou no mercado hoje e vou falar bem alto. Eu quero uma camisa em que esteja escrito assim, eu torço pelo Fortaleza, mas amo o Ceará de paixão. Eu fiz isso no aeroporto de Porto Alegre, entrei naquelas lojas de conveniência, falei alto, pernambucano fala alto. Ô moça, tem uma camisa aqui que eu não encontrei, uma camisa dos clubes de vocês? Metade do aeroporto naquela loja era azul, metade era vermelha. E eu disse, eu quero uma camisa assim, eu sou Inter, mas amo o Grêmio de paixão. E o que eu ouvi de coro dos gaúchos, não! Muito obrigado, meu filho, pelo som. Precisamos de homens decididos. Zedequias. Tem muita gente igual a Zedequias, se achando o rei. Eu sou o rei de Fortaleza. Eu sou o rei do comércio. Tem nesse Brasil quem se ache o rei da soja, o rei do gado. O meu trono é para sempre, pensam estes. Os Zedequias, imitadores dele, só vivem o momento. Só vivem para o momento. Se estão por cima, estão reinando. E passam a proceder perfidamente, infantilmente, de maneira desregrada. Que retrato triste para a consequência na vida em sequência de Zedequias. Querem ver só? Mais adiante você tem o capítulo 25. A nossa querida Laura leu tão bem, se achando toda bonitona aqui na frente. Olha só, ela é mesmo, ela é. Mas você achou demais. Capítulo 25, do segundo livro dos Reis, versículos 6 e 7. Nenhum homem aqui está preparado para isso. Versículo 6. Então tomaram Zedequias preso, fizeram-no subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Não tinha nada mais para recorrer. Era a sentença. Você foi julgado, Zedequias. Você faliu, Zedequias. Você perdeu tempo, oportunidade. Seu nome vai entrar para a história como um inválido, tendo todas as condições. Versículo 7 diz, aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista.
Nenhum homem aqui, claro, nenhuma mulher aqui está preparado para o funeral dos seus filhos, principalmente em condições de tragédia. Mataram os seus filhos à sua própria vista e vazaram os olhos, ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Que sequência triste, que consequência terrível. Segundo homem que eu chamo a sua atenção, esse aqui, ele não tem uma vida fácil. Ele tem uma vida sofrida desde menino. Como pode alguém ter tanto descuido e tanto descaso para com um menino, para com a menina, para com a infância? Chama a sua atenção agora para o primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Nós vamos ver, a partir do versículo 20, uma mulher acaba de dar à luz. Foi um parto difícil. Ela está cansada naquele parto. Capítulo 4, versículo 20, lhe diz e me diz que quando ela dá à luz, ela chega a estar tão cansada que ela expira forte. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Que notícia linda! Quantas mulheres aqui já estiveram grávidas? Continuem. Que coisa linda, porque está cheio de menino mesmo, um a mais, um a menos, vai ser glória. Que coisa linda quando você recebeu a notícia: você tem um filho, você tem uma filha. Mas o que acontece com essa mulher? Versículo 20 diz aqui: você teve um menino. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Que mãe desumana. Que mãe que pode entregar o filho, a filha para qualquer um, de qualquer jeito, não cuida, não abraça, não tem sentimento de apego para com o seu filho. Aqui está dizendo que o nome do menino, no versículo 21, é Icabode, mas tem algumas versões que o nome dele é Icabô. Que nome sugestivo esse, não, gente? E acabou-se a alegria, acabou-se a esperança, acabou-se o exemplo, acabou-se a paz. Tem muito menino que está entrando em uma gagueira emocional forte, culpa da mãe, que não lhe tem expressão de amor. Algumas mimam demais, estragam, mas também tem aquelas que largam demais, perdem. E Cabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Esse menino nasceu num momento sem glória alguma. Ah, ela valorizava outras coisas, mas não valorizava o seu filho. Coloca o nome desse menino de Icabode. Por quê? Porque foi no período em que fora tomada a arca de Israel e fora levada para a casa dos filisteus, para o deus Dagon. Naquela circunstância toda vai morrer o sacerdote Eli, vai morrer Finéias, o pai do menino. E esse menino vai crescer com esse nome, Icabô. Professores de escola bíblica dominical, vocês vão lidar com muitos Icabôs. Com muitas meninas que não sabem o que é um abraço. Vocês vão lidar com a igreja do Cambeba, com muita gente que vai chegar aqui arrebentada desde a infância. E você não escuta falar de trauma de criança, mas você escuta falar de trauma de infância. João Calvino dizia que para a criança que não tem pai, não tem mãe, nos dias dele, morria-se facilmente de pestes. Ficavam muitos órfãos pelas ruas de Genebra. Calvino dizia que para menino sem pai, para menina sem pai, sem mãe, a igreja é pai, a igreja é mãe. A esposa de Finéias ficou tão chocada com o resultado da calamidade da captura da arca que, inconsolável, colocou o nome do bebê de Icabô. A falência moral, ética, espiritual, estética em Fortaleza. Não se vê mais sequer um resquício de temor social pelo Senhor, como se via há uns 50 anos atrás, 60 anos atrás, quando o cristianismo, de uma maneira, então, sociológica, influenciava essa cidade. Mas agora o mal domina. E esses meninos e meninas vão crescer de qualquer jeito. E Icabô foi crescendo com a arca nas mãos dos filisteus. Meus irmãos, minhas irmãs, olhemos e oremos e hajamos por esses que já são como Icabô. Terceiro homem, um que não presta.
E eu não sei por que é que moças casam com homens que não prestam. Meninas, não casem com esses não, rogo a vocês, o melhor casamento que acaba é o que acaba antes do começo. Nabal, Nabal, eu ia colocar ele como um homem imprestável, mas vou colocar um homem para lá de imprestável. Você não conhece um Nabal aqui em Fortaleza andando. Se você conhecer, você ia dizer, esse não presta. Que nome desgraçado ficou o nome de Nabal. Nabal era não só um homem para lá de imprestável, mas Nabal também era um homem para lá de intragável. Capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 25. A situação é difícil, é caótica. Precisamos de homens que participem. Mas Nabal não quer participar. Nabal só quer o bem bom. Davi e os seus soldados ralando, tentando manter a nação unida, tentando manter a ordem, tentando ver que a situação nacional não se desintegre. Mas Nabal confia nele. Aí Davi precisa de alimento para o seu exército. Sabe o que Nabal faz? Tenho, mas não dou. Tenho, mas não participo. Davi ficou com tanta raiva que Davi partiu para matar Nabal. É nesse contexto que Abigail vai se encontrar com Nabal, versículo 25, com Davi, perdão. Não se importe, meu senhor Davi, com este homem de Belial. Na verdade, é esse homem do diabo. Esse homem em que Satanás realmente gosta dele. Não te importe com esse homem Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome é ele. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços chegando, os moços que tu me enviastes para buscar alimento. Nabal tem a sua marca, a loucura. Nabal é o homem que era tolo e também é uma ilustração marcante de um homem como indicativo de uma natureza má, de uma natureza ruim, que pode ajudar, tem condições de ajudar, mas por ruindade, por maldade não faz. Tem muito homem ruim. Moças, não casem com um macho, porque geralmente os machos são ruins. Machos não prestam. Machos são preguiçosos, arrogantes, prepotentes, preguiçosos. Casem com um homem e um homem de Deus. É o que eu rogo a vocês. O homem que era um tolo realmente está agindo. Mas quando Davi chegou a Nabal pedindo comida para os seus soldados estavam sedentos, famintos. Este homem recusa rudemente, grosseiramente. Ele tinha, mas não deu. Ele podia, mas não fez. Ele não quis ajudar. Ele é um tolo egoísta. Ele é mesquinho. Ele é muquirana. Nabal só confiava no momento o dele. Ele não participava dos esforços de defesa. Ele só queria usufruir. Davi partiu para matar Nabal, mas Abigail... Conheci uma Abigail aqui hoje. Linda Abigail dos olhos azuis. Cadê a Abigail? Está por aí, não está? Está lá no cantinho dela. A sua linda esposa, Abigail, implorou pela vida do marido indigno. A minha pergunta que eu faço é: como é que uma moça dessa casa com uma tranqueira dessa? E a resposta é: muitas vezes faltou homem em casa. Faltou homem em casa para dizer: minha filha, esse rapaz não. Minha filha, mas pai, ele é tão lindo. Ele é lindo por fora, minha filha, mas é uma desgraceira por dentro. Eu quero dizer para vocês, meninas, a não exigirem tanto casar com um Tom Cruise gospel, porque esses são meio raros. Dá para ver por aqui. Mas, meninas, eu quero dizer uma coisa para vocês também, rogo a vocês. Não case com um homem bonito demais quando você viu esses defeitos todos e tantos já marcantes no caráter deles. Olhe, começa a olhar com muito carinho para os feinhos de Jesus. Os feinhos de Jesus são excelentes, minhas filhas. E eu posso garantir a vocês uma coisa: seus filhos serão lindos. Olhe para vocês, seus pais feios pra caramba, vocês são pessoas bonitas. Nabal, quando sabe que Davi está para vir, Nabal foge. Para onde? Para a bebedeira. Rapazes, cuidado com a bebida, cuidado com o álcool. Presbiteriano não bebe cerveja. Presbiteriano sabe se regrar com as questões alcoólicas.
Ah, mas só uma cervejinha chama outra, e daqui a pouco eu tenho visto por esse Brasil muita gente já se habituando a beber engradados de cerveja. Cuidado, porque começa por aí. Não incentivo você a se aproximar nunca da bebida. Ele foge para a bebida e depois da sua festa que ele deu, Nabal está bêbado, ele é informado de que Davi está vindo para matá-lo. Sorte de Nabal que tinha Abigail. A escritora Edith Dean conta que das mulheres da Bíblia, aqui está uma sábia. Ela foi da maior influência para o bem e ajudou inclusive Davi a lembrar-lhe que ele era um ungido de Deus, que ele deveria manter o reino de Israel, e foi de grande conforto. O quarto homem, já estou querendo me dirigir para o final, é o esboço que não deixa, é Samar. Já ouviu falar de Samar? Eu acredito que não. Se leu, foi bem curtinho, porque eu passei o ano de 2005, eu acho, fazendo minhas devocionais em personagens bem escondidos da Bíblia, que aparece só um versículo, um pouquinho aqui, um texto ali, e um desses é Samar. Meninas encontrando um Samar. Amém. Samar, qual a característica dele? Se, no caso, Zedequias era um vacilante, se no caso Icabô cresceu no momento em que ele não via glória, Nabal era um homem para lá de imprestável, para lá de intragável. Samar, um homem cujo princípio era Deus disse. Samar, um homem cujo princípio era Deus disse. Agora vamos para o segundo livro de Samuel, capítulo 23. Os filisteus estão dando problema. Os filisteus são problema. Proliferam, vêm com raiva, vêm com fúria. Quando poderiam ter sido eliminados, não foram, então eles criavam agora muitos problemas. Inimigos vorazes, cruéis. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. 2 Samuel 23, 11 e 12. Depois dele, de uns acontecimentos aqui, Samar era filho de Agé. Agora nós vemos a menção do pai para tomar e saber tomar decisões, para ter coragem devida, para imitar o pai. Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra, esse pedaço de terra estava cheio de lentilhas, e o povo de Israel fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno, e o defendeu, e o feriu os filisteus, e o Senhor, através de Samar, efetuou grande livramento. A coragem de Samar em defender um pedaço de campo de lentilhas, quando muita gente diz assim, deixa para lá, vamos manter a paz, eles querem esse pedaço, deixa para eles. Não! Samar sabia da promessa de Deus. Deus havia dado aquela terra como possessão ao povo de Israel, porque daquela terra haveria de vir o Messias. Samar tinha consciência de que não foram os braços do povo de Israel, não foram o seu exército, mas sim o Senhor quem lhes dera aquela terra. E hoje eu vi um campo de lentilhas. Almi e o reverendo me levaram lá para conhecer o novo trabalho de vocês. E eu fiquei boquiaberto. E eu me emocionei. O reverendo estava comigo também, ficamos emocionados, reverendo. Como Deus tem sido bondoso com vocês, Deus está abençoando vocês para que vocês sejam bênçãos. Para muito. Não é sem motivo que a igreja de vocês é construída também com containers, porque containers vão longe além do oceano. E Deus haverá de abençoar as obras da igreja presbiteriana do Cambeba para ir muito longe. Samar disse, não, esse pedaço de terra aqui é dos nossos, para retirar alimento. A escola dominical é nossa. Onde vocês estão colocando os pés, Deus abençoe vocês, para que seus filhos recebam uma boa semente, para que sirvam de alimento, que eles cresçam. Aqui nós temos as nossas famílias sendo abençoadas, e tem melhor lugar do que criar uma família, criar os seus filhos, do que na igreja. Tem lugar mais apropriado do que isso, do que a escola bíblica dominical. Quantos filhos de crentes hoje estão perdidos porque lhes faltou referencial, homens, pais que valorizassem o Senhor, Deus, da parte de Deus, o que Deus valoriza, e Deus valoriza o ensino. O Senhor ressurreto disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os. Precisamos ter essa visão para com as coisas de Deus, para com a igreja de Deus.
Tem gente desistindo cedo demais da igreja. Tem muita gente negociando rápido demais valores que Deus nos deu. Ah, só vou no culto da manhã, só vou no culto da noite. Privilégio é estar reunido em torno do livro de Deus. Tem muita gente substituindo rápido demais o que Deus deixou para essas crianças, para essas famílias. Por fim, o último nome é o nome de Mnason. Lembra de Mnason? Mnason. Vamos para o Novo Testamento? Atos capítulo 21, versículo 16. Atos 21, versículo 16. Pastor, nunca ouvi falar de Mnason na Bíblia, mas agora você vai ouvir. Quando li, dentro daqueles homens escondidos lá na Bíblia, eu fiquei impressionado com Mnason. Que acompanhamento eu daria ao nome de Mnason? Samar, um homem de coragem, um homem cujo princípio era Deus disse. Mas Mnason, Atos 21, versículo 16, um velho discípulo hospitaleiro. Um velho discípulo hospitaleiro. Verso 16, últimos dias de Paulo, Paulo já está indo para a prisão, Paulo está indo para Roma. Paulo, desde o capítulo 20, vem se despedindo dos seus queridos. Capítulo 21, versículo 16 diz: e alguns dos discípulos também vieram lá de Cesareia ter conosco, escreve Lucas, trazendo consigo Mnason, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Paulo já está se dirigindo para Jerusalém, de lá seguirá para Roma. Prisão, lutas e morte o esperam. Está faltando homem, família, que dê acolhida. A tradição diz sobre Mnason que ele é dos primeiros discípulos. Mas uma coisa bonita é que seu nome não é acompanhado de títulos, mas sim de o aprendiz. Mnason, velho discípulo. Muitas vezes nós associamos a palavra com os jovens e quando esses deixam a escola, é comum pensar agora na formação deles, na educação deles, não está errado, mas agora eles querem logo mestrado, doutorado e tal, e tal, e tal. Façam tudo isso, mas nunca deixem de ser discípulos. Um velho homem, um homem envelhecido, discípulo. E um homem envelhecido não é velho demais para aprender. Mesmo idoso, Mnason estava disposto a servir. Já não podia acompanhar Paulo, mas podia auxiliar aqueles que foram chamados e qualificados para fazer isso. Ele estava contente em poder ajudar, mesmo que isso significasse dar acolhida apenas por uma noite aos obreiros de Deus. Ele via isso como grande privilégio. Nunca é tarde demais para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. A lápide de John Green diz, um grande historiador, ele morreu aprendendo. Que coisa linda. Que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida. Quero voltar ao Cambeba para falar agora sobre as 5 mulheres bem desconhecidas da Bíblia, mas bem conhecidas nossas. O título da minha mensagem é uma pergunta para você, mulher. Você é doida demais? Fica para a próxima ocasião aqui. Que Deus nos abençoe. Amém. Agradecer ao pastor Jader pela sua participação aqui na nossa EBD, mais uma vez. E aí, o tema já está dito, né? Falta a gente escolher a data do próximo ano. Mas do próximo ano, ele com certeza estará aqui conosco. Deus abençoe seu ministério, seu trabalho. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma última oração, encerrando a nossa escola bíblica. À noite estaremos aqui para adorarmos ao nosso Deus com o culto público. Vamos orar. Seu Deus e Pai, obrigado por essa ministração da Tua palavra, por esses exemplos colocados por pessoas que o Senhor mesmo determinou nas suas vidas, que pudessem nos ensinar alguma coisa, sendo positiva ou negativa, sendo exemplos bons e exemplos maus. Que nós possamos ter o entendimento que o Senhor quer, que os novos casais, que os nossos jovens, eles possam ter aprendido nessa manhã
aquilo que é importante na tua palavra, em especial para os nossos mais novos, que saibam escolher a sua esposa, o seu esposo, segundo o propósito que Deus tem colocado no coração, ser servas e servos do Senhor. Isso é que nós pedimos. Ser com o pastor Jader, seu retorno até a sua família, esta madrugada. Obrigado pela participação dele conosco nessa manhã. Obrigado por todas as tuas bênçãos e as tuas misericórdias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe e à noite estaremos aqui.